Então, estamos gravando. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Talking About Testing. Hoje eu estou aqui para conversar sobre DDD, Domain Driven Design, com o meu convidado Sebas. Tudo bem, Sebas? Tudo bem, meu amigo? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer Falar é sobre todo meu. DDD. Então, o Sebas é um cara com quem eu tive o grande prazer de trabalhar na época da Thaler. O Sebas é um dos fundadores da Thaler, né? Então, eu tive o prazer de trabalhar com ele de 2014 até 2016. E a gente vai estar trocando essa ideia hoje aí. Então, para você que está assistindo esse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, acionar as notificações aí para receber todas as novidades do que está rolando aqui pela Talking About Testing. E sem mais delongas, então, hoje a gente vai conversar sobre DDD. Conforme eu comentei brevemente, eu trabalhei com o Sebas na Thaler, né? E o Sebas é um cara que está bastante envolvido ultimamente, pelo que a gente andou conversando, e recentemente, quando eu fiz uma consultoria para eles na Thaler, também eu me lembro de ter participado de uma dinâmica que era relacionada com DDD, eu acho que era o tal do Event Storming. Então, Sebas, tu pode te apresentar para a galera aí, por favor? Claro. Bom, eu sou Sebastião Ferrari, eu sou uruguaio, mas eu moro no Brasil há já faz mais de uma década já. E já estou caminhando para ser mais brasileiro do que uruguaio, eu acho. E nessa jornada aí no Brasil, fundei a Thaler junto com o Rafa e tal. E aí eu conheci o Almir, né? A gente trabalhou juntos aí um tempo, é uma honra e um prazer ver o Almir, o canal do Almir, e ver toda a tua trajetória. Então, eu fico muito orgulhoso de que você tenha passado aí pela Thaler. Hoje a Thaler provavelmente é o que ela é por causa de cada pessoa que passou, né? Então, se a Thaler é do jeito que é hoje, é graças a você também. Então, eu sou muito grato por isso. A Thaler com certeza E também fez parte do que eu sou hoje. Se não fosse eu ter passado pela Thaler, com certeza muito do que eu. Foi quando rolou a grande virada de chave, assim. Eu já comentei numa live minha da minha história, assim. E quando eu entrei na Thaler dali em diante foi quando tudo mudou, assim. Então eu tenho muito a agradecer realmente de ter trabalhado nessa empresa. eu vi esse vídeo, deu um arrepio aí. Várias lembranças também. E, bom, eu sou o CTO da Thaler, né? Sou o cofundador da Thaler. Então, hoje eu atuo bastante junto com os clientes ali para tentar entender como estrategicamente a gente pode utilizar a tecnologia, né, para procurar e para resolver problemas complexos, né, mas principalmente alinhando isso com objetivos de negócio ou oportunidades de negócio, né? Então, o meu foco é manter o olho no negócio, né, e ajudar o time a facilitar, né, arquiteturas e facilitar o time a criar soluções que atendem, né, esses objetivos de negócio. Quem E sabe não o até. contrário, né? Sim, sim, sim. Quem sabe até antes da gente partir para a agenda, quem sabe tu conta um pouquinho sobre o que a Thaler faz, que tipo de serviço que a Thaler presta e tal. Claro. Bom, a gente é uma empresa de desenvolvimento, assim, sendo bem resumindo, né? A gente é uma empresa que desenvolve produtos digitais, né? Mas a gente não gosta muito do termo de desenvolvimento de software, só de ser uma empresa de desenvolvimento de software, né? Uma software house, né? Ou uma fábrica de software. Porque a nossa maneira de atuar, né, nos processos e a nossa cultura, ela é muito voltada a propósito. Então, a gente tenta sempre olhar para o motivo, né, para o qual a gente está fazendo aquela solução, né, pelo que a gente está desenvolvendo. Então, nossos desenvolvedores e todo o nosso time, né, ele está sempre pensando e questionando qual é o propósito, né, daquela solução que a gente está elaborando, né. E então, para isso, a gente precisa se preocupar não só com o como a gente vai resolver, né, que aí vem a solução,
mas também com o que a gente vai fazer, e aí isso a gente faz isso de uma maneira colaborativa junto com o cliente. Porém, lá no começo, assim, a gente já levanta, né, um mapeamento ali de impactos que a gente quer gerar, né, para a gente poder atingir esses objetivos aí de negócio e esses propósitos ali. Então, a gente vê que os problemas que a gente está resolvendo são o propósito, né, e as soluções são propostas que a gente cria junto com o cliente para resolver esses problemas. Então, Até. principalmente. Pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Não, só para concluir que principalmente nossos clientes são enterprise, então geralmente são softwares bem complexos que envolvem muitas pessoas e muitos tipos de papéis, né, dentro da organização. Então, esse é acho que um dos principais porquês da gente ter ido para né, ter interesse em trabalhar aplicando o DDD, porque Mas, justamente quando a gente trabalha com organizações que têm subtribos, né, e subculturas e uhum. maneiras de trabalhar diferentes em cada área, a gente detectou que muitas vezes a complexidade acidental ali, ela é criada muito por causa de querer unir tudo dentro de uma modelagem só, né? Tudo dentro de um software só, né? Sim. E isso gerava muita complexidade, enfim. Então, o DDD ajudou bastante a gente a entender melhor como é que a organização funciona, né? Como é que ela Sim. se comunica, quais são as palavras que elas usam e tal. Mas, até a nível de curiosidade, né? A Thaler, o nome se abrasileirou, né? Porque a origem É, mesma é uruguaia, né? Tager, né? Que é exato. o ateliê de software, uma coisa mais customizada para os clientes, e não simplesmente uma fábrica de Isso, software, né? Só a nível de curiosidade. isso. Então, Sebas, já que tu começou a comentar sobre DDD, acho que para a gente iniciar essa conversa seria interessante a gente dar um pouco de contexto para a galera que nunca ouviu falar. Então, eu queria que tu dissesse para a gente aí o que é TDD, quais os problemas que essa técnica resolve e como que o DDD, desculpa, eu falei TDD, eu acho, né? DDD, Domain Driven Design. O que é o Eu DDD? adoro. Como que essa técnica, quais são os problemas que essa técnica resolve e como que o DDD tem ajudado a Thaler hoje, então? Legal. Bom, a definição de DDD, ela é bem assim, eu acho que até hoje o Eric Evans está tentando explicar isso de um jeito que todo mundo entende de uma maneira de uma maneira consistente, eu acho, porque é, ela é um conceito já de alguns anos, né? Então ainda tem pessoas que estão tentando adotar e adaptar, né, ao contexto das pessoas, né, e tal. Mas o DDD é o Domain Driven Design, né? Então é uma maneira, é uma abordagem, digamos assim, da gente, uma abordagem de desenvolvimento de software que tenta refletir profundamente a maneira como os sistemas da vida real, né, os processos da vida real funcionam, Uhum, né? Então, acho que basicamente, assim, para mim, basicamente é isso, assim, é uma maneira da gente refletir o mundo real, né, os processos do mundo real no software, de uma maneira que a gente toma em conta um aspecto mais sociotécnico ali, uhum. que é como que a interação das pessoas ali e a utilização da tecnologia muda, né, e impacta, né, a maneira como as pessoas trabalham, né? Então, acho que o DDD tem servido muito para justamente essa parte ali, mais esse aspecto mais sociotécnico, assim, entender como é que as pessoas, né, como é que as pessoas trabalham, como é que as pessoas conversam. Daria para dizer que, visto que o DDD, né, tipo, se a gente pegar as palavras exatamente, Domain Driven Design, a gente está guiando o design da aplicação que vai ser desenvolvida baseado nos domínios de negócio. Daria para dizer que é uma técnica mais voltada a definição da arquitetura do software que vai ser desenvolvido do que a parte do desenvolvimento do software propriamente dito? Com certeza, na verdade, sim, com certeza. Acho que a palavra design ali é muito importante.
ressaltar. Sim. Porque para mim eu acho que é o ponto mais principal assim do Domain Driven Design, porque você tem dois aspectos ali, acho que são, o primeiro é o estratégico, né? E aí você tem a parte mais tática, digamos assim, né? Então, na parte mais estratégica é onde a gente levanta, por exemplo, quais são os domínios, né, que a gente está trabalhando, né, fazer um mapeamento disso, entender quais são os problemas, né, que a gente tá querendo resolver. Então, os domínios, isso pode ser só minha visão, enfim, só minha opinião, mas eu vejo os domínios como justamente os problemas que a gente está querendo resolver, os problemas podem ser problemas, né, por exemplo, problemas de negócio, pode ser problemas enfim, problemas em geral, né, que é onde mora o propósito, né, é o propósito do que a gente está querendo resolver. E aí depois vem a parte do bounding context, né, que vem a parte dos contextos e tudo mais, e isso é uma maneira da gente separar de uma maneira que a gente tem uma linguagem ubíqua, né, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né, Uhum. ou seja, uma linguagem, vamos dizer assim, consistente ali, mas que não seja única. E isso é um problema, é aí que mora o problema, né, onde a gente não tem uma delimitação bem clara, né, entre o que, por exemplo, não só, né, só dar um exemplo, por exemplo, se você vai fazer uma modelagem, né, e aí você vai falar de conta, Uhum. a conta, se você não dá um contexto, ela não tem significado praticamente, porque Sim. ela pode significar muita coisa, pode ser uma conta bancária, pode ser uma conta CNPJ, pode ser uma conta de usuário, pode ser uma conta de assinatura, pode ser um monte Sim. de coisa de conta, né? Então, o contexto dá o significado da palavra, certo? Então, aí que entra a delimitação. Então, se você está trabalhando com um único modelo, chamado conta, dentro do sistema para vários contextos, aí que começa a virar a bola de Big Ball of Mud, né? A grande bola de lama, é a tradução. E que é justamente onde está tudo super interconectado, né? E é onde você tem vários times com vários contextos trabalhando no mesmo modelo, né? E aí que Sim. começam os problemas. Dependendo do time que está escutando aquela palavra, pode perceber como uma coisa completamente diferente do que um outro time, certo? Eu acho Exato. interessante tu ter trazido esse ponto de que o Domain Driven Design, ele de uma certa forma tenta trazer essa linguagem ubíqua para a gente estar falando da mesma coisa entre diferentes times e coisa e tal, que é uma coisa Isso. que o BDD se propunha a resolver, mas eu nunca vi funcionar como o livro dita, né, Uhum. digamos, né, que é Uhum. o Behavior Driven Development. Eu nunca vi funcionar assim, by the book, o Behavior Driven Development, mas eu venho ouvindo muita gente falar muito bem do DDD e colhendo frutos. Então, assim, tem muita gente que acha que uh, é isso aqui que eu tenho que usar para ter a tal da linguagem ubíqua para pessoas de negócio, pessoas técnicas e pessoas de diferentes times conseguirem se comunicar, mas não, né? Existem outras técnicas que resolvem esse problema, quem sabe até melhor, sem precisar, né, de uma complexidade desnecessária que, digamos, que o BDD traria, por exemplo. Sim, sim. Eu acho que uma coisa que acho que o Eric Evans, né, que fala muito sobre isso, é que o DDD ele ainda está se reinventando, né? E eu acho Uhum. que cada vez mais outros conceitos de outras técnicas, outras abordagens, né? Elas estão sendo adotadas também para ser mais uma ferramentinha e para ser mais uma ferramenta do DDD. Eu tenho visto falar bastante sobre BDD junto com o DDD. Ah, é? BDD com DDD, tá, gente? Não Uhum. é a mesma coisa. Né, Behavior Driven Design. Então, ou Development, né? Development, né? BDD, né? É. Então, justamente, eu acho que eles não são conflitantes, né? Então, Uhum. eles podem ser utilizados, inclusive, uma das coisas que te faz pensar bastante o DDD é os comportamentos. Então, de você trabalhar bastante com os comportamentos e o papel
o ator, né? Quem é que está executando esse comportamento e qual é o conceito que esse comportamento pertence. Isso, por exemplo, o Event Storming ajuda bastante a entender isso, a mapear esses comportamentos e separar eles por contexto e tudo mais. Show de Então, bola. eu acho que ajuda bastante. E eu acho que se você levar isso para BDD, ou seja, escrever o teste já ali, né, sobre o comportamento e tal, 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 né, eu acho que acrescenta muito. Nossa. Aproveitando que tu falou do Event Storming, quais são as principais dinâmicas que a gente utiliza quando a gente está fazendo DDD entre clientes e desenvolvedores? Uh, o Event Storming é uma delas. Explica um pouco o que é o Event Storming e quais são outras dinâmicas que podem acontecer quando a gente está utilizando DDD. Claro. Bom, só para dar um pouco mais de contexto, né? Falar mais sobre contexto. A gente na Thaler, por exemplo, a gente tem um processo a gente tem todo um processo para a gente começar um projeto. Então, nas primeiras partes ali, antes da gente começar a codar, né? A gente tenta levantar, digamos assim, o mínimo necessário para a gente poder começar o projeto tendo um entendimento melhor do que a gente, do porquê e o que a gente está fazendo, né? Qual é o Ou seja, problema e qual é o problema que eu quero resolver, né? isso, exato. E isso a gente faz de uma maneira colaborativa com o cliente, né? Uhum. Então, para isso a gente tem essas dinâmicas ali, né? O Context Mapping e o Event Storming. Então, a gente na Thaler, nesse comecinho ali, né? A gente tem a modelagem de negócio, que é onde a gente levanta essa questão dos impactos, o Story Mapping baseado em impactos. E depois a gente, da modelagem de negócio, também a gente tem separado ali, na verdade, temos a modelagem técnica. Só que a modelagem técnica e a modelagem de negócio, elas têm um overlap ali, Sim. elas se sobrepõem um pouco, porque no momento que a gente está trabalhando ali com o Event Storming e Context Mapping, a gente está fazendo um design estratégico. E isso vai envolver o pessoal que tem domínio do problema, né? Que entende, que tem um conhecimento bem profundo do como é que eles trabalham, né? Quais são as palavras que eles utilizam, né? Qual que é conhecer muito bem a cultura, né? Uhum. Da empresa ou daquela área, né? De marketing, sabe muito bem que o marketing usa, sei lá, tal palavra, então significa tal coisa e tem essa responsabilidade e tudo mais tal, né? Conhecer muito bem o processo. Então, nessa modelagem técnica, a gente tem o Event Storming e o Context Map. O Context Map e o Event Storming, eles não têm uma ordem, então a gente não faz primeiro um Event Storming e depois o Context Map, ou o Context Map primeiro e depois o Event Storming. Cada cliente, cada projeto, cada produto é uma coisa diferente, porque às vezes já vem muito claro, assim, como é que estão os contextos separados, então já existem sistemas já, né? E então a gente já consegue fazer um mapeamento melhor ali do context mapping. Mas quando é uma coisa mais complexa, digamos, no sentido que a gente não faz, a gente tem que descobrir isso junto com o cliente, porque o cliente também está em dúvida sobre isso, a gente adota primeiro o event storming, para que justamente utilizar essa complexidade a nosso favor. Então, quando você tem muito caos, né, e muita complexidade ali e tal, eu acho que uma as abordagens ou as técnicas, as ferramentas que você pode usar ali, geralmente são para você emerger, né, utilizar a emergência, emergência, né, a palavra acho, em português, mas é de você utilizar justamente essa técnica, assim, de você emergir, né, desse caos emergir ordem, né, e essa Uhum. ordem começa a ser essas delimitações, esses contextos com os modelos. E como que é na Então, prática, assim, uma técnica de event storming, por exemplo? Só para a galera claro, que nunca ouviu falar. sim. Então, o Evanstorm é do Alberto Brandolini, ele que criou o Evanstorm. A gente hoje faz um Evanstorming não tão storming, digamos, porque a gente faz isso numa call, né, online,
Então, isso mudou um pouco a dinâmica. O event storming físico, ele é bastante diferente, porque você tem fatores diferentes, né? Quando você tem ferramentas, você tem coisas diferentes, você tem informação diferente quando você tá fisicamente. Então, você consegue ver as pessoas se agrupando em um pedaço Uhum. da sala e tal. Então, vou dar um overview sobre o que é Event Storm. Então, Event Storm, a gente trabalha focado em eventos, né? Como diz o nome, né? Eventos, Event Storm. Então, a gente levanta junto com o cliente quais são os eventos que são mais importantes para eles, que acontecem dentro do sistema, e depois a gente ordena eles numa linha do tempo. Tipicamente, assim, tipo, assim, originalmente o Event Storming, ele é feito dentro de, você pega os Domain Experts, que são os experts dos problemas que a gente tá resolvendo, das áreas e tudo mais, né, o pessoal de negócio, né, digamos assim, Uhum. e o pessoal técnico, né? Então a gente tem algumas pessoas aí que têm domínio bastante técnico, então que podem auxiliar em processos e em questionar e tudo mais. E aí depois você tem o facilitador, né? Que aí no caso geralmente sou eu. E aí então eu sou um event stormer, como dizem. Então, o meu papel ali é mais de facilitar, né, fazer perguntas e questionar para justamente gerar discussão, gerar conversa e ajudar eles a, de uma maneira colaborativa ali, fazer o design ali da arquitetura. Então, a primeira a coisa que se faz assim fisicamente é se pega um papel enorme, né, gigante, imagina de metros, sei lá, e aí você cola na parede, então ele fica todo na parede, assim, né? Bem horizontal, assim. Então você traça uma linha do tempo em cima, então sempre, né, da esquerda para a direita. E aí as pessoas começam a você dá uns post-its, cada pessoa tem que ter um post-it, tem que ter post-its e uma caneta, então isso é para que todo mundo realmente esteja aí engajado. Geralmente tentar não ter muitas cadeiras, ou não ter cadeiras, ou ter só uma ou duas cadeiras ali para dar uma descansada e tal, mas a ideia é que todo mundo fique ativo, engajado, né, e participando. Aí, a dinâmica, ela começa já, a dinâmica, ela já começa focada nos eventos. Então, a gente pede para o pessoal, bom, pessoal, vamos pensar em eventos. Então, por exemplo, eventos são sempre no passado, então você sempre vai falar assim, conta criada, ou pagamento efetuado, ou, enfim, esse tipo de coisa, ou conta bloqueada, né? Uhum. Uhum. É sempre no passado, porque um evento, ele, por natureza, ele já Já aconteceu, então aconteceu, claro. é, então você precisa. E a maneira de escrever o post-it dessa maneira ajuda bastante também a entender qual o conceito que aquele evento está atrelado. Então, por exemplo, se eu falar conta criada, eu já falo, aqui tem uma conta, tem um conceito conta aqui, então vamos falar sobre isso. Né? Então a gente pede, né, pro pessoal criar esses eventos, então é o post-it laranja ali. As cores variam bastante, porque dependendo da ferramenta que você estiver usando. A gente usa muito o Miro. O Miro é uma ferramenta ótima para fazer DDD, e tem surgido várias outras coisinhas a mais ali, E, ferramentinhas e- a mais dentro. e resolve o problema de vocês estarem, de não poder estar todo mundo na mesma sala, né? Um whiteboard É, virtual. Bacana. exatamente. Então, assim, todo mundo vai lá e cria, né, os eventos, e aí depois a gente começa a ordenar eles numa linha do tempo, porque Uhum. essa é uma coisa, é até um diferencial, assim, de outros tipos de modelagem, né, outros tipos de documentação, de diagramas e tudo mais, que não tomar em conta a linha do tempo como um Uhum. todo, né. Então, no Event Storm você tem alguns tipos de Event Storm. Você tem o Event Storm Big Picture, que é o tipo você pode mapear todo o domínio da empresa, né? Uhum. Ou você pode focar em um subdomínio, né? Uhum. Onde você pode focar em um problema bem específico. Legal. E depois tem o do processo. Então você pode trabalhar só especificamente em um processo. E aí você pode, detalhar assim, mais em profundo, né? E o legal de você separar o Event Storm em tipos ali
é que você pode envolver diferentes tipos de pessoas, porque Claro. imagina que é muito difícil você envolver pessoas de negócio para ficar, sei lá, 3, 4 horas fazendo brainstorming, né? É muito Sim. difícil. Então, a gente tenta reduzir isso para 2 horas no máximo, e a gente marca várias, né, desses dali, né, e a gente retoma e continua e tal para poder dar continuidade, porque é muito difícil de você reservar um dia inteiro ou alguma coisa assim. O event storming físico, ele já é tipo um dia inteiro. O dia inteiro vai, fecha todo mundo lá dentro e vai. Que tipo de artefato que sai, assim, de uma dinâmica de event storming? É algo que já vai para sei lá, o backlog do que vai ser desenvolvido, como, tipo lá, insumos para o time que vai desenvolver poder resolver aquele problema? Que tipo de artefato Sim. que sai disso? Então, acho que o principal artefato que sai dali, ou digamos assim, o principal resultado, eu acho, que é os Bonding Contexts, que é justamente os contextos, né, com seus conceitos e cada conceito. Você pode ver, por exemplo, num Event Storm, você vai separar muito bem os conceitos e esses conceitos, eles às vezes estão repetidos. Então, quando eu falo conceitos, são no linguajar ali, né, do Event Storming, é aggregates, tá? Então tem né, aggregates ali é uma das técnicas, é uma das partes mais táticas, assim, digamos, que são mais patterns ali, né, que a gente utiliza no desenvolvimento. Então, esses aggregates, muitas vezes você vê conta aqui, conta lá, né? Só que eles têm diferentes significados, então isso já delimita um contexto ali automaticamente, porque o conta aqui é diferente do conta em outro espaço, né? Ou em outro momento, né? Às vezes. Uhum. Então, isso acontece muito, por exemplo, se você tiver vamos supor que você tem um aplicativo de banco, né? Tipo Nubank, sei lá. Então, você no começo, você tem a criação da conta e depois, na hora que você faz a conta, geralmente você tem que, o Nubank provavelmente vai criar uma conta, mas é uma conta bancária. Então, você tem conta Tem a no conta do mesmo lugar. usuário e tem a conta, sei lá, conta corrente, por exemplo, conta poupança. Isso, Legal. isso, exato. Então, já ali, você já consegue já dividir ali e falar, beleza, daqui para cá é conta de usuário, né? Conta de autenticação, identificação, enfim, né? E aí, do outro lado, é um contexto bancário. Então, você já começa Sim, a dividir ali. Então, legal. desse jeito, você já começa a ter alguma noção. Umas outras coisas que você tem é que, sim, são vários tipos de post-its ali, né? Então, você tem o laranja, que é não me lembro assim de cabeça, posso te pegar aqui e tal, ver depois. Mas você tem o laranja, que é o evento, aí depois você tem o azul, que é os comandos, tá? Então, é aí que vem o comportamento, esse é o comportamento, então o comando, ele sempre está aplicado a algum conceito, então, ele sempre está antes do conceito, então, por exemplo, criar conta, né? Criar conta está atrelado a um conceito de conta, né? Mas não necessariamente, pode ser outro conceito, tudo depende, né? Mas geralmente é mais ou menos assim. Aí depois você tem o roxinho, né? Que acho que são as políticas, que define o contexto ali. Tipo, por exemplo, para você reagir a algum outro evento, por exemplo, vamos supor que a conta foi criada, você precisa mandar um e-mail. Então, você tem uma política ali que, se o usuário for validado e tal, você manda um e-mail, ou seja, é uma regra de negócio que você está colocando ali. Legal. Então, muitas vezes a gente começa com eventos e regras de negócio. Então, evento e regra de negócio. Porque a gente fala assim, beleza, para esse evento aqui acontecer, o que precisa acontecer antes? Qual que é a regra de negócio para isso aqui acontecer? Aí a Massa. gente cria um cartãozinho roxo, né? Aí depois a gente começa a explorar mais esse espaço entre o roxo, né, e o evento. E aí que a gente faz a questão de a gente falar, beleza, para a gente fazer essa regra de negócio, qual a informação que a gente precisa? Uhum. Aí vem o read model, que aí é o verde. Então, o verde a gente vai colocar todas as informações que a gente precisa para que o usuário ou o ator, né,
no caso, que pode ser não só um usuário, pode ser um papel, pode ser um sistema, enfim, vai dizer assim, bom, dada essa informação, eu vou tomar a decisão de executar o comando, que é o comportamento. Né? Então, qual a informação necessária para esse comportamento? E aí, você tem um cartão amarelo, que é o cartão do conceito. E aí, no conceito, é onde entra o aggregate, que a gente fala, né? Que seria o conceito que faz parte da modelagem, faz parte da linguagem ubíqua ali. E aí, no final de tudo isso, você tem o evento. Que legal. E aí, esse evento pode ser utilizado para recomeçar o processo todo, né? Para começar outro processo em outro lugar. Isso. Bacana que cada post-it tem o seu porquê de existir, o que entra dentro de cada post-it e achei interessante que eles preenchem lacunas que os outros não preenchem, realmente. Bacana para demais. E me diz uma coisa, Sebas, o quão engajados os clientes e os desenvolvedores se sentem em participar dessas dinâmicas como o Event Storming ou Context Mapping e como que cada papel contribui? Se tu pudesse dar um exemplo, assim, tipo, como que um cliente ou uma pessoa mais do negócio contribui e como que uma pessoa mais técnica do time que vai desenvolver essa solução contribui. Então são duas perguntas, o quão engajado a galera fica e como que cada um desses tipos de papéis contribui. Cara, é uma pergunta que dói, assim, porque engajar pessoas em dinâmica sempre é um desafio. Sim. Eu acho que eu aprendi isso enfim, no mundo ágil, né? No mundo da agilidade, ali a gente tem várias dinâmicas e tal. E sempre é um desafio você engajar as pessoas. Então, acho que, assim, não vou dizer que as pessoas entrem, nossa, sabe, super engajadas e tal. Acho que o principal ali para as pessoas estarem engajadas, você explicar o motivo, o propósito daquela dinâmica. Uma vez que o propósito tá, digamos assim, pelo menos ter um consenso ali, ter um entendimento por que a gente está fazendo essa dinâmica, por que ela é importante e tudo mais, e todo mundo, ou as pessoas que estão participando, elas concordam, né? Uhum. Dali existe uma resistência, eu tenho visto, uma resistência principalmente dos devs. O pessoal de negócio tem gostado bastante, assim, eu tenho visto, assim, o pessoal de negócio gosta porque gosta de conversar sobre negócio, né? Gosta e é uma coisa que é a coisa que mais acontece, né? No Event Storming é justamente a conversa, né? É justamente essa troca de ideias ali, de discutir sobre aquele processo e tal. E é muito engraçado como para eles também não está claro, né? Muitas áreas Muita descoberta ao longo da conversa, imagino. Nossa, muito. Cara, assim, é muito legal ver muitas vezes a gente está discutindo ali sobre alguma coisa e o pessoal e o próprio cliente começa a discutir entre ele ali, tipo, não, mas é assim, mas é assai, não sei o que, e tal, e sabe? Então, assim, é uma ferramenta que não é só, digamos assim, para Thaler construir o software, mas é também para o cliente entender junto com a gente o que é para fazer, o que é realmente importante para a gente fazer. Né? A gente teve uma experiência bem massa esses últimos tempos aí com o cliente, onde a gente, depois que a gente fez o Event Storming e o Context Mapping, a gente enxergou que, na verdade, o nosso papel ali para construir um sistema poderia ser outro lugar onde eles estavam precisando. Ou seja, outro domínio, né? E não o outro domínio que eles estavam pensando e tal. Então, foi dali que surgiu bastante descoberta. Então, acho que, assim, acho que eu tenho visto o pessoal engajado, tá? Eu tenho visto o pessoal engajado de negócio. Eu acho que cada pessoa de negócio, ela tem uma visão diferente ali do negócio, então, quando elas começam a discutir sobre a visão dela, né, e começar a discutir sobre o que impacta nela, né, o que impacta o trabalho deles, né, e tal, isso começa a ser mais engajante ainda para eles, porque eles começam rola meio que um desabafo, assim, às vezes, de tipo, tá vendo?
esse processo aqui não tá legal, entendeu? Esse processo aqui não tá legal, porque aqui é onde acontece o problema e tal. Então, tem várias coisinhas que no Event Storm a gente faz, como, por exemplo, o hotspot, que é onde, para a gente não ficar no buraco negro ali, porque é uma coisa que rola bastante do pessoal de negócio, que eles ficam viciados em querer explicar todo o detalhe do que está acontecendo ali. Não, mas acontece assim, aí depois fulano vai lá, e depois acontece isso, mas se acontecer tal coisa, aí acontece outra coisa, e aí vai, e cara, e aí não acaba nunca e não tem nada no post-it, não tem nenhum post-it sendo colocado, e o cara Sim, já falou, assim, de um mundo de coisas, né? sim. Então, uma das coisas que a gente faz ali é falar, ah, beleza, cara, vamos deixar isso aqui para depois. A gente cria um hotspot, que é um cartãozinho mais roxo, assim, mais bom, não me lembro o nome, mas é uma cor, tipo, violeta, assim. E aí a gente coloca, tipo, alguma coisa para a gente conversar depois, né? Para a gente Uhum. voltar a conversar depois. E geralmente esse cartão ele é utilizado na hora da análise técnica, que é onde a gente já começa no processo ali de desenvolvimento. Então, não vira uma coisa que a gente tem que ficar voltando e voltando e voltando. É uma coisa que o próprio pessoal de análise técnica ali, já o próprio desenvolvedor já pode falar assim, ah, isso aqui precisa conversar, então já chama o pessoal e conversa. Achei interessante o ponto que tu trouxe antes de, durante um evento, uma dinâmica dessas, vocês descobriram que, digamos, pelo que eu entendi, o cliente estava contratando vocês para resolver um problema e vocês descobriram que vocês podiam ajudar, na verdade, com outro problema. Então, vocês, digamos, anteciparam um desperdício, né? De, tipo, começar a fazer uma Exato, coisa que poderia, que na verdade não é o principal que vocês poderiam estar entregando, né? E daí já antecipar isso, exato. não escrever uma linha de código ainda, né? E Sim. aí, e aí vai resolver o problema certo na hora certa, né? Muito legal. Sim, eu acho que esse para mim foi digamos assim, foi um clique, assim, de entender que realmente o DDD ajuda a gente a fazer realmente o necessário, né? Sim. Porque quanto mais abstrações a gente tem, quanto mais software a gente tem que não faz sentido para o negócio, ou seja, conceitos abstratos que se a gente levar para o negócio, né? Tipo, vamos supor que vem uma necessidade de negócio, né? E a gente fala assim, ah, mas para fazer isso aqui eu preciso mexer no conceito X, Y, Z, abstração do sistema de tal, tal, tal. É ali que começa o pessoal de negócio se frustrar e começa a ver a gente como um empecilho, né? Começa a Sim. ver a gente como uma barreira Sim, entre a ideia é vocês conversarem e falarem na mesma língua, não falar numa língua que o cliente não isso, entende, né? Legal. isso, exato. Mas já que tu entrou nesse ponto, então assim, eu imagino que também devam existir técnicas ou padrões quando a gente está aplicando DDD que sejam mais técnicos. Pode citar É, alguns desses padrões técnicos quando a gente está falando de claro. DDD? Então, a gente, assim, isso é aquela coisa assim, tipo, você tem os design patterns, por exemplo, né? Uhum, Não necessariamente você vai precisar aplicar todos eles, né? uhum, Então, já mais na parte tática ali, a gente tem, por exemplo, os aggregates, são esses conceitos. Então, esses aggregates, eles justamente ajudam a gente a agrupar conceitos onde eles têm que ser consistentes em uma transação só, por exemplo. Então, uhum, essa é uma dica. É, basicamente, é uma maneira da gente entender quando surge um aggregate. Isso surge bastante do Event Storming também. O conceito de repositórios, que é a maneira como a gente conversa com algum lugar que vai trazer o dado para a gente, né? Então, por exemplo, um banco de dados, né? Então, se a gente precisa trazer uma entidade, né? Alguma coisa assim, a gente vai usar os repositórios. Então, isso cria uma camada ali de, de abstração de repositórios que simplesmente é para não amarrar um banco de dados, né? Ou o banco de dados ser a última coisa que você vai conversar, né? uhum, Na arquitetura. As entidades, que são justamente fazem parte dos aggregates, então aggregates e entidades são coisas diferentes, apesar delas serem utilizadas ao mesmo tempo. Então, todo aggregate tem um root, uma entidade raiz, digamos assim, uhum, tá? Que pode ser o mesmo nome do aggregate.
mas esses dados não vão estar, os dados da entidade não vão estar dentro do aggregate. Muitas vezes o aggregate vai ter algumas propriedades ou object values, que aí é um outro pattern, outro padrão ali, aonde vai justamente às vezes servir como um estado de máquina. A gente tem utilizado os aggregates como uma maneira de a gente guardar o estado como se fosse uma máquina de estado, né? Sim, sim. Então, flags, coisas assim, e sempre referenciando para outras entidades ou outros aggregates. Depois tem Domain Services, onde a gente trabalha onde a gente às vezes tem que fazer algumas operações mais orquestradas, assim, que não são necessariamente comportamentos ou lógicas ou regras de negócio que são só atreladas a uma entidade só, às vezes são ou um aggregate só, então às vezes envolvem dois aggregates, então às vezes você precisa de um domain service para você tratar essas duas coisas ao mesmo tempo. Legal. Application service, que aí são os serviços da aplicação, né? Então ali que a gente, por exemplo, no Clean Architecture você tem do Uncle Bob, você tem use cases, né? Se não me engano. Então, esses casos de uso, você pode utilizar o Application Service justamente para fazer isso, para você criar os casos de uso, tá? Então, depois que você cria... Então, os casos de uso são, tipo, digamos assim, é o que é mais utilizado pelo usuário, beleza? Então, é o que está mais perto do usuário. Ou seja, a gente utiliza bastante os padrões de arquitetura hexagonal. Então, né, e essa arquitetura hexagonal, ela ajuda a gente a olhar em duas partes. E a gente olha a parte esquerda, que é na parte mais perto do usuário ou perto do cliente, alguém que está querendo usar o software, né, o sistema. E a parte da direita, que é a parte onde a gente tem toda a parte interna, né? A infraestrutura, né? Onde você tem os bancos de dados, serviços, outros serviços, né? Você tem sistema de eventos, enfim, queues e tudo que é infraestrutura, né? Para acontecer. Legal. E aí que entra a questão dos ports e adapters, né? Falando de arquitetura hexagonal. Então, os ports e adapters, acho que é justamente o que torna essa arquitetura, eu acho, né? Ela bem ágil, porque justamente quando o cliente chega com uma necessidade de, cara, eu tenho que colocar um sistema de inventório aqui, ou um sistema de logística. Geralmente a gente ajuda o cliente a decidir se ele precisa criar um sistema de logística ou se ele compra isso como um sistema, como um software de prateleira. Uhum. Isso geralmente quando a gente fala ali de software de prateleira, geralmente a gente está falando de um subdomínio genérico. Sim. Que a gente tem alguns subdomínios. Aquela coisa de, tipo, qual é o teu domínio de negócio, o que é o que a gente tem que desenvolver dentro de casa e o que já tem pronto em prateleira que tu poderia simplesmente acoplar e vai funcionar, né? E daí tu pode, não serve mais, desacopla, acopla outro e segue o baile. Exato. Então, os ports e adapters justamente ajudam a fazer isso, né? Então, se você tiver um outro sistema que você precisa integrar, os ports e adapters vão te ajudar bastante. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que ela é relacionada ao projeto GraphQL Explorer, que é um projetinho que eu me lembro que eu te ajudei no passado aí, que é um projeto público que tu criou no teu GitHub, né? Sim. E eu me lembro que quando tu estava desenvolvendo ele tem essa questão de tu poder criar entidades GraphQL que são relacionadas com domínios de negócio, né? Eu queria saber se vocês na Thaler já utilizaram esse sistema que tu desenvolveu para modelar domínios de negócio que o software, por exemplo, necessitaria uma API GraphQL e como que isso ajudou, se vocês utilizaram ou agilizou o processo de desenvolvimento.
sim. Bom, esse projeto ali é um projeto muito de experimentação, assim, Sim, então foi muito para, tipo, para eu ter um side project que eu gosto muito, eu sou, eu acho que a minha trajetória, ou eu comecei a desenvolver em ActionScript, então eu sou flasheiro, então eu sou da época do Flash e tal. Então eu gosto muito de ficar mexendo com coisas visuais, assim, eu gosto de sim, animação, eu gosto de ter fórmulas da física dentro do código ali para fazer, é, para mexer com geometria também, ou com gravidade, enfim, com coisas assim, né? Então, eu queria muito mexer com Canvas e tal, e com React, era uma coisa que eu queria fazer. E aí, junto com o GraphQL. Então, eu percebi, né, naquela época, não sei, esse projeto deve ter uns 3 anos, mais, não sei. Naquela época não tinha nada para, tipo, visualizar o GraphQL, tipo, fazer uma modelagem do esquema de GraphQL de uma maneira visual, né? um diagrama, E assim, aí, que visualizasse o esquema do teu GraphQL, isso, legal. isso. E então o pessoal na Thaler tem utilizado, eu já vi o pessoal utilizando para explicar às vezes GraphQL ou para começar uma modelagem, mas não para tipo no dia a dia de alguma maneira mais séria assim, mas acho que foi mais está sendo utilizado mais de uma maneira mais didática assim. Legal. Mas tá muito largado o projeto. Quem sabe um dia surge alguma ferramenta parecida e tal. Eu acho que é bem provável que apareça alguma coisa. Mas a ideia dessa ferramenta realmente era de justamente ter essa questão dos contextos, né? De você poder, no momento que você faz o esquema ali, né, do DDD, quer dizer, o esquema do GraphQL, de você poder definir, por exemplo, a qual domínio que pertence esse tipo, né? Que aí já vem mais a linguagem mais do esquema, né, de GraphQL. Então, a qual domínio, a qual contexto pertence, né? Qual que essa propriedade aqui, né? Esse campo, né? Sim. Desse tipo, O ele número da pertence a qual conta contexto? é referente a qual tipo de entidade, esse tipo de coisa, por exemplo. Isso, exato, exatamente. Só que o DDD, o GraphQL, eu acho que tem algumas coisinhas. O GraphQL tem que ser adaptado um pouco para DDD, porque o GraphQL ele é um esquema só, né? Uhum. Então, isso significa que você tem que criar algum tipo de linguagem de namespacing, ou alguma maneira de você definir que conta, o tipo conta, vamos supor que você tem um tipo account. Uhum. O tipo account, ele não pode ter todos os campos de conta usuário e todos os campos de conta bancária, não pode, Claro, né? Então, claro. então você precisa começar a utilizar alguns prefixos, alguns namespacing, e essas são coisas que começam a virar aqueles tipos enormes, né? Tipo, Sim, account, banking accounts, não sei o quê, né? E aí saquei. começa a redundância, e, enfim, é mais difícil, né, de fazer. Bacana. Mas legal saber que eu acho interessante o ponto que tu trouxe, que o pessoal utiliza mais para um sentido de aprendizado, de tipo, nunca vi GraphQL. Daí tu vê num diagrama e depois aquilo se transformar no esquema, no código, Isso, pode ser uma boa porta de entrada para pessoa que não entende, começar a entender como é que as coisas se relacionam. Legal. sim. Sebas, legal demais o papo. Eu acho que a gente, assim, para explorar DDD a fundo, a gente precisaria de muito mais do que os minutos Oh, que a gente teve nossa, aqui, porque é um assunto bastante denso e tem muita coisa envolvida. Adoraria sim. poder conversar mais contigo sobre isso no futuro, mas eu queria deixar agora um espaço para te divulgar qualquer iniciativa pessoal, ou vagas que vocês tenham na Thaler, ou Claro. qualquer outra coisa assim. Agora é o momento para promover alguma coisa que você queira aí. Legal, legal. Bom, primeira coisa a Thaler. Bom, primeiro eu queria agradecer aí de novo Prazer. pelo convite. Eu tava ansioso já por participar e eu tô muito assim eu tô muito orgulhoso de ver assim toda a tua trajetória ali. Eu acho que
o fato da gente ter trabalhado juntos e você ainda fazer parte aí do grupinho Thaler, que acho que muitas pessoas que saem da Thaler, elas continuam ainda fazendo parte e tal, então acho isso muito, muito legal. E, bom, então, assim, na Thaler a gente está contratando, como qualquer outra empresa aí, hoje em dia, né, de TI, então a gente está contratando, a gente tem várias vagas, a gente tem vagas de UX, vagas de desenvolvimento de software, né, e essas vagas, elas, assim como eu falei, né, a Thaler é uma empresa que se preocupa muito com o propósito, né, do que a gente está fazendo, e o como a gente está fazendo. Então, para a gente é muito importante as duas coisas, não só o que a gente está fazendo, mas o como que a gente está fazendo. Então, a nossa cultura, ela é bem importante nesse aspecto de como é que a gente vai trabalhar, né? Como é que a gente está sempre se reinventando, né? Então, esse como, esses processos, né? A agilidade, né? Se a gente, o fluxo unificado, né? Que a gente trabalha, que a gente tem essa metodologia e tal. Então, são várias coisinhas que vêm surgindo justamente dessa prática aí, da gente se preocupar com como que a gente faz as coisas. E então, assim, se você estiver interessado em trabalhar em uma empresa assim, onde você tem espaço para colaborar, para você fazer parte do todo, né, de várias áreas, não só na parte de desenvolvimento. Então, tem as vagas ali. E o que mais que eu posso falar? Ah, vai ter o podcast, vai sair depois de algum tempo, sei lá, acho que mais de um ano, mais de 2 anos, alguma coisa assim, de não lançar podcast. A gente está lançando o primeiro podcast aí depois de um tempo, que é justamente sobre DDD, sobre nossa experiência de DDD. Então, tá eu, o Alisson, o Frank, o Rafa e a Fer, a gente conversando sobre como é que tá sendo nossos aprendizados, né, experiência e tudo mais, sobre DDD, né, especificamente mais na parte mais dessas dinâmicas, mais na parte estratégica, assim, né, do que Uhum. da parte mais de implementação, que aí entra mais esses patterns e tal. E que mais? Acho que é isso aí. E vai sair esse podcast ainda, né? Ainda não saiu, mas tá para ser Legal, lançado aí. legal. Eu super encorajo, assim, galera que está procurando mudar de empresa, alguma coisa. A Thaler, eu falei no início, é uma empresa que mudou a minha vida. Eu acho muito legal, assim, essa questão que o Sebas falou, assim, de você estar a fim de participar do todo, não só do pedacinho ali da caixinha de desenvolvimento. Isso foi, eu acho, que o que realmente fez a virada de chave para mim, assim, o fato de eu não ser só mais um QA dentro do time e poder contribuir com o todo foi o que me fez crescer como profissional. Então, assim, eu super encorajo. Depois tu pode me mandar links aí, Sebas, para eu colocar na descrição do vídeo, como que a pessoa Legal. faz para se inscrever numa vaga. Posso colocar link vou colocar o teu LinkedIn se a galera quiser se conectar contigo também. E aí eu colocar, sei Tá. lá, o link do blog da Thaler também para a galera ir se conectando. Queria te agradecer mais uma vez. O papo foi demais, a gente poderia ficar conversando mais muito tempo aqui, uh, mas quero respeitar o teu tempo também, eu sei que tu tem outras coisas para fazer. Queria agradecer você que está assistindo o vídeo aqui no canal Talking About Testing. Se você acha que alguém da sua rede possa achar interessante esse tipo de conteúdo, fica à vontade para compartilhar. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, acionar aí as notificações para receber as novidades, tá? Toda semana tem live, tem vídeo novo, tem vídeo hands-on, tem conversas com profissionais, então a Talking About Testing está fazendo um monte de coisa para vocês aí. E acho que era isso aí, então. Valeu aí, Sebas. Obrigado. Valeu, Amir. Até mais, gente.